Vamos sentar? Sábado nós celebramos o quê? O que foi que a gente teve sábado? Festa de todos os? E domingo nós celebramos? Qual que é o problema número 1 do ser humano? Qual é o problema de ponta a ponta da terra, do mundo? Qual é o problema número 1 do mundo, do ser humano? Meu, seu, de cada um. Qual que vocês acham? Problema número 1 do ser humano: falta de dinheiro? Traição? Qual que é o problema número 1? A morte. Ô palavrinha gostosa de engolir. Mas precisamos começar a conversar mais sobre isso. Qual é a última frase do credo? A gente reza ele de cor, todos os dias. Eu vou falar com vocês agora. Qual que é a última frase do credo? Não sabemos. Ainda mais que a gente passa batido nela, né? A gente reza assim, correndo. Qual é a última frase do credo? Creio na ressurreição da carne e na vida eterna. Amém. Nós, a gente reza isso, não sabe nem o que está falando. Então presta atenção. Muitas vezes nós vamos pegar o credo que está escrito assim: espero a ressurreição da carne. Porque na verdade, às vezes a palavra o esperar, o credo, o crer é transformado em esperar, porque a fé deságua na esperança. É a nossa esperança, é a ressurreição. E na vida eterna, na vida sem fim que virá. E eu pergunto para vocês: crê de verdade nisso? Você já pensou sobre isso? De verdade, que esse corpo será te dado de volta? Você acredita nisso de verdade? E por que que antes no credo, antes de falar da ressurreição e da vida que é eterna, ele não te conta o que que precede? O que que precede a ressurreição e a vida eterna? A morte, está escrito no credo? Não, por quê? Porque ela não é razão de fé. A morte é a única certeza da nossa vida. Santo Agostinho fala que a morte é a doença que a gente contrai quando nasce. Não é verdade? Ele fala: nasce uma criança, você não sabe se ela vai ser bonita ou feia, a cor dela, você não sabe nada que vai ser criança, você não sabe se ela vai ser alta ou baixa, feliz, rico ou pobre, você não sabe nada do menino, mas você sabe de uma coisa, que ele vai morrer. Mas já não pensa nisso, né? A gente tenta burlar essa história de todas as formas, mas é preciso que a gente pense nisso, porque qual é o remédio contra a morte? Ou se esse bando de cristãos sentado que não souber responder, eu vou morrer, vamos embora. Qual é o remédio contra a morte, gente? Qual é o remédio contra a morte? Vocês têm que saber pregar isso. Nós somos cristãos. A evangelização não é só minha, é de todo mundo que foi batizado. Qual é o antídoto? Qual é o remédio da morte que você vai explicar para um tanto de gente? Qual é? Qual é o nome? Qual é o nome? É Jesus. Doçura da nossa vida. É Jesus o remédio contra a morte. Porque Jesus é tão interessante. Jesus, ele não veio, imagina, vamos relembrar. O homem pecou, pelo pecado de um, entrou a morte no mundo. Aí veio Jesus, né? A turma lá fez uma reunião, Jesus falou: desço. Mas Jesus não veio só para nos libertar do pecado. Ele não veio só para isso. O que Jesus fez para nós além disso?
além disso, além de ter nos livrado do pecado, né? nos libertar do pecado, nos tirar do reino das trevas, nos transferir para o reino de luz, que é o reino de Deus. O que mais que Jesus deu para nós, que é uma coisa sem tamanho, sem preço? Venceu a morte, ok, mas o que Ele nos deu? Não, o que Ele nos deu? Ele nos deu o amor de Deus. Isso é uma coisa extraordinária, gente. Nenhum de nós sabia que era amado por Deus, que era filho do Altíssimo, que era filha do Altíssimo. Então, quando Jesus veio, Ele venceu a morte por nós. Por causa dele, a morte não é mais uma parede, aonde a coisa quebra, bate e quebra, esfarela. A morte não é um precipício que acabou. Não é. A morte é só, como dizem os grandes padres da igreja, é só a ponte do suspiro. É onde eu tenho que passar. Para mim voltar para a casa do meu pai, eu tenho que passar pela morte. Não tem jeito. Todos nós vamos passar pela morte. Todos nós. Então, se eu fizesse aquele sinal sinal de mais e menos, para nós cristãos é o mais da vida, um tracinho menos da morte e o mais de novo, porque a vida nos é devolvida. Isso é uma coisa extraordinária. Então São João Crisóstomo falou que isso então é como sono. A morte é só como um sono, porque se eu morro, desperto e a vida me é devolvida, a mesma vida é devolvida, então isso é só um sono. Mas como que a gente tem dificuldade de pensar nisso, né? Como a gente tem dificuldade? Porque Jesus, quando morre, Ele morre numa morte de cruz, que foi uma morte não só para expiar, mas foi uma morte pelo ódio. E Jesus, quando Ele conta aquela parábola dos talentos, lembra? Que eles pegam um homem e falam, você tem uma dívida que você tem que pagar. Ele fala, mas eu não tenho dinheiro. Ele devia 10.000 talentos, era dinheiro demais. E aí o rei então perdoa. Isso é o que Deus faz conosco. Deus já nos perdoou, não é? Mas Jesus, Ele consegue, por causa Ele assumiu tanto a nossa condição humana, que Jesus, Ele colocou no meio do sofrimento e no meio da morte, Ele inseriu o quê? Para que a gente desse conta? O amor. Se Deus não tivesse inserido o amor na morte e no sofrimento, a gente não daria conta de passar por tudo isso. Somente que a vida você passa a viver qualquer sofrimento, dar conta de qualquer coisa a partir da consciência de um sentido para isso, senão a gente não daria conta. Então Jesus veio para nós transformar tudo isso. Então o que São Paulo fala na carta dos Tessalonicenses? Ele fala assim: irmãos, está no capítulo 4, versículo 13, não queremos que ignoreis o que se refere aos mortos, para que não ficardes tristes como os outros que não têm esperança. Porque nós cristãos não podemos desesperar diante da morte. Não podemos desesperar. Nós temos que ter uma coisa que se chama esperança, que está escrito aqui também na outra parte, que quando a gente atravessar, está escrito em Apocalipse 21, capítulo 4, Ele enxugará toda lágrima dos seus olhos, pois nunca mais haverá morte, nem luto, nem clamor, e nem dor haverá mais. As coisas antigas se passaram. Eu pergunto para vocês de verdade acreditam que é isso? De verdade vocês acreditam? São Paulo fala, o capítulo 15 de Coríntios, capítulo 15 de Coríntios, é só sobre ressurreição, depois vocês quiserem ler, ele só fala sobre isso. Então ele fala assim: a esperança nossa é com a ressurreição.
a gente é semeado corruptível na morte, quando morremos, e a gente ressuscita incorruptível. A gente é semeado desprezível, a gente ressuscita reluzente de glória. Semeado na fraqueza, ressuscita cheio de força. Semeado corpo psíquico, ressuscita corpo espiritual. A gente não pensa sobre isso, mas a gente precisa começar a pensar que a ressurreição é, na verdade, o grande alicerce da nossa fé. E está escrito na carta de Hebreus, se não me engano, capítulo 9, versículo 24, que só se morre uma vez. Só se morre uma vez, guardem isso. Então nós vivemos aqui e caminhamos, vamos morrer, mas vamos atravessar a ponte para continuar a vida. Isso é uma coisa extraordinária. É porque a gente não presta muita atenção nisso. E aí a segunda parte do credo, da última frase, a gente fala: e eu creio na vida que é eterna. A gente tem dimensão do que significa isso, não? Eu creio na vida que é eterna. E aí São Paulo fala assim, na carta dele aqui aos Coríntios, capítulo 15, versículo 19, ele fala: se nós tivermos esperança em Cristo somente para essa vida, somos os mais dignos de compaixão de todos os homens. É tão interessante que nós estamos no século que estamos. Todo o trabalho do inimigo de Deus é qual? É fazer o quê conosco? É que as pessoas duvidem que Deus existe. Isso é todo o trabalho. Nós estamos inseridos no mundo pagão, ok? Completamente pagão. Então, o grande trabalho é esse. No século XIX, o grande trabalho foi fazer com que os cristãos não acreditassem na eternidade. Porque se eu faço com que vocês percam o horizonte da eternidade, é como eu pegar areia e jogar no fogo. Acabou. Aí a fé vai diminuindo, e vocês vão viver aquela vida mais ou menos, porque a alegria que a gente deveria ter diante dessas promessas de Deus, que a vida não encerra, nós morremos de medo, somos tímidos na fé. Quando vocês já ouviram uma palestra sobre vida eterna, sobre ressurreição? Alguém já contou isso para vocês? Não, não se fala. Mas isso é real, essa é a certeza da nossa vida. É certeza. Vocês imaginem que nós vamos continuar, que a morte é só uma dormida e acabou. Nós dormimos e a seguir vem o juízo, não é assim? As pessoas vão estar lá no seu velório, você já está lá sendo avaliado por Jesus, já está lá batendo uma prosa com ele. Quem que é a sua grande advogada lá na hora? É Nossa Senhora. Quem vai testemunhar a seu favor? Seu anjo da guarda. Cuidem dele, que o seu grande testemunha será o seu anjo da guarda. A gente não acredita nessas coisas, mas isso é real, ok? Vocês vão prestando atenção nessas coisas que eu falo com vocês. Então, qual é o trabalho? O trabalho foi tão impressionante no século XIX, que as pessoas cultas, as pessoas de um certo nível, não ficava bem falar sobre vida eterna. Compreende? É melhor você não falar que tem vida eterna, porque não dá, porque eles achavam que as pessoas não iam ter ânimo de fazer as coisas, ia ficar entregue. Ao contrário, se eu sei que eu tenho eternidade, se eu sei que eu quero o céu, que eu quero o paraíso, é aqui que eu tenho que trabalhar para poder transformar a minha história. É aqui agora que eu tenho que fazer as coisas diferentes. Mas isso tem que nos encher de alegria e de falar: a morte não tem a última palavra. O que mudou então com a morte de Jesus? Nós vamos continuar entrando no túmulo? Vamos deitar no caixão? Vamos. Mas existe a possibilidade de eu sair dele. Sem Jesus não teria possibilidade, compreendem? Ele fez a brecha para a vida, ele nos deu o caminho. Gente, isso é uma coisa maravilhosa. A filosofia fala que o homem é um ser para a morte. O cristão fala: não, o homem é um ser para a eternidade. Isso é lindo, gente. Então a última palavra da nossa vida não é morte, é amor. Não fomos feitos para a dor, mas para o amor. E isso tem que estar gravado no coração de vocês.
Isso é a certeza que tem que nos alimentar. Nós temos que ter essa fé. Que eu estou vivendo aqui, cada dia que eu vivo falta menos um para me voltar para casa. Então eu vou passar pela morte, sim, mas a vida me é devolvida. Quando eu falo ressurreição da carne, é da carne. Vocês entenderam o que eu estou falando? Eu estou falando do corpo, não é só da alma, não. Eu não posso viver separado da minha alma, ok? Então, na hora que eu acabo de morrer, que eu chego dentro de Deus, é a nossa alma. Deus Pai fala para Catarina de Siena: mas eu, Catarina, vou devolver o corpo para vocês. Aquilo que São Paulo fala aqui, é um corpo glorioso será devolvido para nós. Deus Pai fala: e vocês nem sentiram falta dele, mas eu devolvo o corpo para vocês. É preciso que a gente não tenha medo de falar sobre isso. É preciso que a gente não tenha despiste isso, porque o ser humano faz de tudo para poder não pensar na morte. Então por isso hoje o tema do mundo é: não, vamos distrair e viver tudo que tem que viver agora, porque nós vamos morrer mesmo. Mas não é isso. Eu tenho que viver com responsabilidade a vida que eu quero, porque minha vida é eterna. Isso é uma das coisas mais extraordinárias. A gente não tem dimensão. Fala: filho, mas eu não vou ficar entediado lá, não. Vou fazer uma pergunta para vocês. Quando vocês estão vivendo uma coisa muito boa, mas maravilhosa, que a gente tem até medo que acabe, vocês ficam entediados? Eu tinha uma residente que falava assim comigo: filho, as coisas estão tão boas, que eu estou com a sensação que vai acontecer uma tragédia. Quando a boa vida está muito boa, a gente tem medo de que acabe, pois no céu, no paraíso, é eternamente bom. Eternamente bom. Então, essas coisas são tão reais, porque é tão bom que a gente acha que é uma história mentirosa. Fala: não é possível, não é possível, que eu não preciso desesperar, nem com a minha morte, nem com a morte das pessoas que eu amo. Eu não preciso desesperar, porque eu irei revê-lo. Você crê nisso? Fala: filó, mais ou menos acredito nessas histórias suas, mas eu vou provar para vocês que eu não estou errado. Eu já falei demais para vocês desse livro, né? Aos sacerdotes, os filhos prediletos de Maria. Quem tem? Então vocês aproveitem, porque eu peguei tudo que está marcadinho de fininho aqui. Foi o que Nossa Senhora falou no dia 1º, sobre o dia 1º de novembro ou o dia 2 de novembro, finados ao dia de Todos os Santos. Então vocês podem ler que tem coisas aqui maravilhosas. Então eu vou resumir, claro, para vocês. E ela fala uma coisa linda, que ela fala assim: peça a intercessão dos santos. Peça os santos para ajudar vocês, porque eles já passaram por aqui onde vocês já passaram, viver a vida de vocês, e eles estão aqui no céu, diante de Deus, fazendo o quê? Fazendo o quê? O que os santos estão fazendo no céu, gente? Rezando por nós. Essa consciência nós temos que ter, que é uma igreja única. Nossa Senhora fala: é a igreja padecente, é a igreja peregrina, que somos nós, a igreja padecente, que é os que estão no purgatório, e a igreja que já está na glória. Ela falou: os santos ficam o tempo inteiro intercedendo por vocês. Vocês são vítimas de muitas ciladas do demônio, de muita coisa para fazer vocês cair. Os santos estão vendo e intercedem por vocês o tempo inteiro diante do Pai. Então, se vocês têm um santo que vocês rezam muito, entregue as coisas, peça ajuda, fala: me ajuda a vencer esse caminho, me ajuda a dar conta. Ela fala da intercessão real dos santos. Ela fala: chamem os anjos. Nesse tempo que vocês estão vivendo, que é um tempo de sofrimento, ela fala: os anjos foram dotados de mais poder para tirar vocês das ciladas do inimigo. Então vocês não dispensem isso, não, porque eu trouxe para vocês o que ela falou. E Nossa Senhora fala isso. Ela fala: e rezem pelas almas do purgatório. Eles não podem mais rezar por eles, mas eles rezam por vocês. Eles veem tudo o que está acontecendo e intercedem por vocês. Rezem pelas almas daquelas pessoas que já morreram, que vocês conhecem. Peçam a Ele ajuda. Reza por Ele e peça ajuda. Nossa Senhora fala: peçam ajuda. Sabe o que é lindo? Ela fala: aqui
aqueles que são devotos do meu imaculado coração, quantos de vocês fazem a devoção do primeiro sábado? Que Nossa Senhora pediu em Fátima tem um século. Ô Senhor dos Exércitos, vai prestando atenção. Ó Senhor. Ela fala que os devotos do coração dela, que na hora, eu vou ler o trecho, daqui a pouco, eu vou ler para vocês o que ela fala, que ela faz na hora da morte. Essas coisas vocês têm que saber, porque se é real, quem falou não fui eu, foi ela. Então, vocês têm que aprender isso. Mas aqui no dia 1º de novembro de 1983, ela fala que quando a gente deve chamar, né, os santos, as almas e os anjos, ela fala: por isso nunca deveis vos sentir sós, tornai mais fortes os vossos laços com os santos do céu e com os que se purificam ainda no purgatório. Eles estão muito próximos de vós, veem todas as vossas dificuldades, conhecem as terríveis insídias que o meu adversário vos arma e ajudam-vos sempre de maneira eficaz. Olha que lindo isso aqui. Olhai hoje para todos aqueles que já vos precederam na vida eterna, no sinal da fé, e que esperam agora com amor e alegria por vós. Então você verá aqueles que morreram? Quem falou não fui eu, não. Eles esperam vocês com amor e alegria. O que nos aguarda é uma coisa tão extraordinária que a gente não tem dimensão. Por isso a gente tem que fazer de tudo para ir para o céu, porque não é brincadeira. Imaginou quando eu penso que vou ver meu pai de volta? Morreu comigo, eu falei com ele: é só uma questão de tempo, pai, eu te encontro. Então, é lindo, ela fala dos perigos que a gente corre, que a gente precisa, por isso, rezar, não é? Ela fala: peça ajuda, peça ajuda. E é tão bonitinho quando ela fala uma coisa que eu quero achar para vocês, tão encantador, o cuidado de Nossa Senhora, isso aqui. Ela fala que a coisa é linda demais, ela fala assim: quando a gente morrer, aqueles que são devotos do Imaculado Coração dela, pensa nisso, vocês vão começar a ser devotos a partir de agora. Ela fala: na hora da vossa morte, e olha que lindo que ela fala que quando a gente reza o terço, que a gente reza assim: Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa... A gente reza, não presta atenção no que fala, não. Aí ela fala: esta é uma invocação que eu escuto com grande alegria e é sempre atendida por mim. Então ela fala: se como mãe estou ao lado de cada um dos meus filhos na hora da morte, estou particularmente junto de vós, que sempre vivestes por meio da vossa consagração no refúgio do meu coração imaculado. E ela vai falar: na hora da vossa morte, estou perto de vós com o esplendor do meu corpo glorioso. Deve ser uma coisa de louco, né, já? Beleza de Nossa Senhora deve ser algo da gente, tanto que alguns que viram ela, principalmente lá em Lourdes, lá em Nossa Senhora de... Não é de Lourdes, né? É lá na França, mas eu esqueci agora qual que é a da... esqueci o nome, é Melanie e o rapaz. A pessoa falou que você não vai casar, e falava, depois de ter visto ela, não conseguiu. Depois que ele viu Nossa Senhora, conseguiu pensar em outra mulher. Aí Nossa Senhora falou: na hora da vossa morte, vocês que são os meus devotos, estou perto de vós, com o esplendor do meu corpo glorioso, acolho as vossas almas nos meus braços maternos. Tenho tirado vocês do meio da morte, eu acolho vocês, nós vamos para o colo da mãe. E aí ela fala: e levo-os diante do meu filho Jesus, para o seu juízo particular. Por isso que ela é nossa advogada. E olha aqui, ela fala: pensai como deve ser alegre o encontro com Jesus para aquelas almas que lhes são apresentadas pela própria mãe. Você imagina, ela vai chegar e falar: Jesus aqui é Filó, vivia ela agarrada. Ela fala:
porque eu as cubro com a minha beleza. Olha a promessa: eu as cubro com a minha beleza, dou-lhes o perfume da minha santidade, o candor da minha pureza, a cândida veste da minha caridade. Agora presta atenção na coisa mais bonitinha, isso é coisa de mãe. E se ficou alguma mancha, eu passo a mão. Não é mãe, não arruma filha assim? Põe o dedo e limpa. Ela falou que faz a mesma coisa. Eu passo com a minha mão materna para apagar e vos dar aquele esplendor que vos permite entrar na eterna bem-aventurança do paraíso. Nossa Senhora é um escândalo para nos ajudar. Está tudo escrito, que eu não inventei nadinha na palavra. Mas eu tinha que trazer isso para vocês, porque vocês não conhecem nada. Estou falando mentira? Não. Muitos de vocês têm esses livros em casa, mas não leem. Estou falando mentira? Não. Esse aqui que ela fala é no 2 de novembro de 1992. Aproveita, leiam essas coisas que eu falo com vocês. Depois eu posso até deixar. Não, vocês podem olhar lá atrás, no índice. Você procura por ano e procura 1 de novembro e 2 de novembro. E leiam a beleza do que ela falou. Nós vamos estar nos braços dela, e ela nos leva até Jesus, intercede por nós. Nós não temos dimensão do que nos aguarda. Por isso que a gente olha para a morte com cara feia. A gente tem medo dela. Claro que a gente tem. Ninguém quer falar na morte. Por que a gente não fala da vida eterna? Por que a gente tem amor a tudo isso? Eu não tenho medo da morte, porque eu não tenho medo da vida. Eu quero a vida. Se eu tenho que passar pela morte para continuar o caminho, se é esse o caminho que a gente tem que passar, vamos passar. Mas não com medo, na certeza que eu não vou sozinha, que até lá Ele vai comigo e vai nos levar para ficar com Ele. E isso que não pode nos perturbar. Então, se eu sei que o caminho é esse, vamos cuidar da nossa vida para estar diante de Deus o melhor possível, para que a gente possa ir direto para o céu. É possível? Nossa Senhora falou que até limpa assim, ó. O que não está bom, ela passa a mãozinha dela de mãe. Imagina que coisa escandalosa vai ser isso. Essas coisas são verdadeiras, estão aqui nesse livro. Aos sacerdotes, filhos prediletos, não deixem de ler essas coisas que eu falo com vocês. Tudo que eu falei está na palavra de Deus. A gente pula os capítulos, né? Porque a gente não gosta de falar de morte, ressurreição. Mas Deus Pai fala: eu darei de volta o corpo de vocês. Mas Deus Pai tem uma queixa conosco. Ele fala: meus filhos sofrem demais porque não conseguem bens materiais. Sofrem porque não conseguem uma casa, sofrem porque não conseguem um carro, uma coisa. Mas eu não vejo meus filhos sofrerem porque não conseguem os bens espirituais. Ok? E ele fala: depois que chegou aqui, nenhum passo a mais, para de onde estava. E como a gente não sabe o dia e a hora, vamos nos preparar. Vou viver com alegria essa vida que vai incomodar muita gente. Fala: por que essa alegria? Gente, que eu vou morrer, olha que alegria. Porque eu vou voltar para a casa do meu pai. Fala: louca. Não é a vida que me pega. Aqui eu vou trabalhando o que eu tenho que fazer. De olho para saber se é hoje. É hoje que você vai me levar? Não. Confessa todo mês. Anda com a vida em dia. Porque se ele chamar, fala: que alegria, amigo. Vamos embora agora, ué. Bora. Bora, porque lá é a vida que não tem fim. Não tem mais morte, não tem luto, não tem dor, não tem separação. É eterno. Só um pai pode fazer isso para um filho. Só o pai pode nos querer junto com ele, nos guardar debaixo do braço dele, abraçar cada filho que volta para casa. Pensa nisso que eu vou dizer para vocês. Meu pai me espera. Por que você tem pressa de voltar? Porque meu pai está me esperando. Que pai do céu, ele me espera. Imagina com aquele alegria ele vai juntar todos nós. Imagina, ele fala desse banquete que ele vai servir de vinhos, de iguarias maravilhosas. Imagina, nós não temos dimensão, não. Ainda bem que São Paulo não conseguiu retratar para nós o que ele viu, que ele ficou tão tonto que ele falou: nenhum olho viu, nenhum ouvido ouviu, nenhuma mente é capaz de imaginar o que Deus tem preparado para aqueles que eu amo. O que falta a você acreditar que isso é verdade? Eu falo isso porque eu acho que na festa, quando a gente celebra
finados, que carrega uma saudade. É claro que a gente tem saudade, tem a dor. A gente tem que carregar também de uma esperança, que a nossa última palavra não é dor, não é morte. Somos feitos não para a dor, mas para o amor, não para a morte, mas para a ressurreição. A nossa vida tem uma continuidade, ela foi escolhida, nós poderíamos simplesmente não existir. Ele escolheu cada um de nós para que vivêssemos com Ele eternamente. E Jesus fala para uma mística, eu acho que vocês conversam sobre morte com muita tristeza. Ele fala, começa a falar com mais alegria, sabe por quê? Isso é a palavra dele, não é minha não. Porque morrer é como abrir a porta, ele fala. Quando você abre a porta, sou eu que estou do outro lado. Falei, bem, a gente já toma um susto, mas é eu que estou do outro lado. Então por que vocês têm medo? Compreendem? Hoje eu falo essas coisas para que vocês comecem a pensar um pouco mais. Comece a pensar. Como é que eu estou se Ele me chamar hoje? Será que eu estou preparado para estar diante dEle? Então se prepare para esse grande encontro. Ele é real. Nós vamos ver Mãe do Céu, nós vamos ver Jesus, Ele vai nos levar ao Pai. Nós vamos ver tantos santos. Vocês têm curiosidade? Eu tenho vontade de ver um tanto. Eu tenho um monte de coisa para conversar com tanto. Vocês têm não? Eu tenho um monte de coisa. Então, a gente precisa pensar nisso, que isso é de verdade. Fomos feitos para a eternidade. Então que nada possa tremer o seu coração. Nada pode te abalar diante de uma notícia de uma morte sua, que você vai ter uma doença grave, ou a notícia de uma morte, ou doença de alguém que você ama, que você fala, mas nós vamos encontrar. Santo Agostinho diz, todo relacionamento que você tiver aqui de amor, como você tem com a sua esposa, lá será melhor. Não que casará de novo, mas ele será planificado, ele será espiritualizado. Compreendem? Não casaremos outras vezes. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Amém. Obrigada, vamos assentar. Hoje eu queria meditar junto com vocês, né? Porque na verdade o que eu trago aqui para você sempre é uma meditação que é sobre o Evangelho de domingo. Todo mundo conhece de cor sobre Lázaro. É o único que tem nome, né? Que o rico não tem nome nessa parábola. Mas eu fiquei pensando em Lázaro de uma outra forma, que somos nós. Nós, na nossa indigência, quantas vezes nós assentados, porque tem momentos na nossa vida, que às vezes quando perdemos, a dor é tão grande que a gente não sai do lugar, não sai literalmente do lugar, não temos força, não temos para onde ir, não temos caminho. Eu já contei isso para vocês, a grande maioria sabe disso, que há 24 anos atrás, quando Sérgio morreu, e a gente quando perde namorado, noivo, não tem direito à licença, né, em hospital. Enterrei ele num dia, fui trabalhar no outro. E, passado alguns dias, naquela época era magrinha, a tripinha andante. E não comia, né? Tinha fome, só chorava. No hospital não podia chorar tanto. Eu fui para o quarto tomar um café para continuar. Eu falei com Jesus assim, assenta aqui, fazendo favor. Senta comigo. Falei com ele, você percebeu que eu estou sentada? Não tem força, amigo. Não tem força para andar, não. Estou numa fase ruim que eu estou apenas sobrevivendo. É ruim. Falei com ele, vamos fazer as contas. Quantos meninos nós já atendemos? É muito.
Fiquei 10 anos no baleia, atendia 800 meninos por mês. Vamos fazer as contas. É menino demais, meu filho. Montamos aqui a CT, fizemos coisa demais. Mais o consultório, mais a Santa Casa. Falo do Senhor desde 1983. Então, vamos fazer as contas. Nós estamos em 2021. Não, 2001. Já deu. Fala a verdade. Já deu. Então, vamos fazer uma troca aqui. Vamos fazer um combinado. Você não podia me levar? Está tão ruim aqui. Está sem gosto. Está ruim. Está ruim. Muito ruim. Estou sem coragem de continuar. Deixa eu ir embora. Minha família vive morrendo súbito. Assim, ó, quando olho, caiu. Olha que espetáculo. Então não vai ter nada difícil para justificar a morte. Olha que espetáculo. Caiu. O final trabalha muito, morreu. Pronto. O que a senhora acha? A gente podia fazer um negocinho. De repente, a porta do quarto abriu assim. Entrou uma médica e falou assim: Filó, a gente não tem muita intimidade, né? Mas nós estamos... Está duro ver você na dor que você está. Nós estamos vendo uma ferida andante. Então, eu vim cá só para te falar uma coisa. Olha a frase. Não morra. Eu fiquei parada. Os meninos precisam de você e nós precisamos de você. Fechou a porta do quarto e saiu. Falei com Jesus, mas precisava de um soco tão grande, amigo. Cá entre nós. Falei, essa só foi campeão. Isso aqui é ser rápido, né? Falei com ele, então vamos fazer um combinado contrário. Já que o senhor já mandou resposta em viva voz. Viva voz. A partir de hoje não choro mais. E a partir de hoje não tenho mais nenhum desejo, ok? Só quero o que o senhor quiser. Só faço o que o senhor quiser. A partir de hoje, me dá a mão, me põe de pé e que faça o que o senhor quiser. Achei que era mais um pouquinho, né? Estou aí mais quantos anos? Então, é assim a história. Quantas vezes as noites escuras, quantas vezes a tristeza, quantas vezes uma dor, um sofrimento, alguma coisa que nos põe no chão, né? Situações que às vezes nos tiram o fôlego. E às vezes você tem um amigo que chega perto de você e fala assim: eu não sei o que eu vou falar com você, eu não sei o que eu posso fazer, mas eu vou ficar aqui até você melhorar. Isso não tem preço. Mas existe alguém que aceitou assumir a nossa carne, aceitou assumir toda a nossa vida, tudo que é humano e todo o nosso sofrimento, e veio, se encarna e se torna Emanuel. Emanuel significa Deus conosco. Lázaro significa Deus ajuda. Então preste atenção na riqueza disso. Deus é um Deus conosco. Na minha dor, eu assentei, ele assentou. Como na dor, na solidão de qualquer um de vocês. Como no momento mais difícil da vida de vocês, qual que é o único que vai permanecer? É Deus, é Jesus, essa doçura infinita. Porque somente Ele consegue viver uma coisa que se chama compaixão. Porque compaixão significa eu sofro com você. É difícil demais para nós, humanos, viver o sofrimento do outro com o outro. É difícil. Não é uma brincadeira. Eu sofro com você, com a sua dor. Não é pouca coisa, é muito. Alguém que entra no seu sofrimento, na sua angústia, na sua história e transforma essa história. Esse tem nome, é Jesus.
Então, quando eu penso em Lázaro, eu penso em mim, quantas feridas Deus tem que curar, quanta história Ele tem que restaurar, quanto daquela obra original que Ele fez, nós destruímos por causa do pecado, quebramos, e Deus fica cuidando, restaurando, para que a gente possa voltar. Então eu fico pensando que na infinita misericórdia dEle, né, que Ele se faz presente, e que às vezes a gente não acredita que existe um Deus que nos ama nesse nível, que se faz conosco, né? Ele fica conosco, é o Emanuel. Desde que Deus veio ao mundo, ninguém mais é só. Como é difícil a gente acreditar que é um amor louco desse. Porque quando a gente olha a Bíblia e vê que quando Jesus viu uma multidão, Ele se compadeceu, Ele sentiu compaixão, porque o povo estava como ovelhas sem pastor, perdido, igual nós vivemos, perdido. Quando Ele viu o cego, o coxo, o paralítico, o leproso, fala que as entranhas dele tremeram, é compaixão. Quando Ele viu a viúva atrás do esquife do filho, Ele se compadeceu daquela mulher e pôs o filho de pé. Jesus não faz isso para aparecer, Ele não faz isso para ter prestígio, Ele não faz isso para ter glória, isso porque Ele é Deus. Somente Ele pega a vida morta, sofrida, com algum problema, e faz nova. Isso é extraordinário. É a compaixão. Ele olha a nossa miséria, Ele se compadece, Ele aceita entrar nisso e mudar a história. Isso enche nosso coração de esperança. Essa compaixão, esse amor infinito, de um amor louco. Por que Jesus faz isso? Por amor. Porque é o que Ele é. Por que Jesus fez isso no mundo e passou fazendo o bem? Por causa do amor. Somente por causa disso. Então, o quanto que é extraordinário saber que temos um Deus que caminha conosco e que está atento à nossa dor. Nada no nosso coração, na nossa vida, passa despercebido. E que quando eu fico pensando muito em Lázaro, com os meus irmãos de rua que eu encontro todo dia, que quando eles me veem, já me gritam, a turma já é, né, de muitos anos, ô Filó, da mesma forma como eu grito Jesus, da mesma forma como eles me pedem pão, a gente pede a Deus Pai pão. É a nossa indigência. E que quando eu olho para, eles me olham, é assim a gente olha para Deus, pedindo e esperando que Ele vai dar. E aquilo que Deus nos dá, Ele nos permite receber o pão que desceu do céu, que é Jesus. Então naquele momento eu posso encontrar o médico e o remédio. Quão pouco a gente valoriza isso. Eu encontro, vocês acabaram de receber, o médico e o remédio. Qual dor não é curada em nós? Qual? Somente aquela que a gente não apresenta a Deus. Porque Ele não invade. Se eu fingir que está tudo bem, Ele também finge. Está tudo bem. Você vai falar com Ele, isso aqui está doendo demais. Mas Ele vai se importar com o detalhe do detalhe? Vai. Mas eu vou falar com Ele daquela dor tão pequenininha, para mim é grande, para Ele, vou ter vergonha? Não, fala. Nós somos criança dependente dEle. Fala. Menino, você está procurando, ele vai lá por uma dor, a mãe está preocupada com uma coisa, o menino está preocupado com o dodói, que mal se enxerga. Ali. Mas Deus não se esquece. Isso é uma coisa tão extraordinária, que quando eu lembrei de Lázaro, fiquei lembrando, Deus ajuda cada um.
Não tem ninguém que Ele não acolhe. E que quanto mais eu dou, Ele fala, dai-vos ser-vos-á dado. Boa medida será dada no seu regaço. Então, quanto mais eu faço isso com os meus irmãos, mais eu recebo dele. Por que nós não conseguimos viver a compaixão com os irmãos? Por que vocês acham? Que a gente não dá conta. Porque, Filomeno, que é isso? A compaixão faz parte do ser humano. Não é possível que a gente é humano e não se compadece do outro. A gente dá conta de viver o sofrimento e a dor do outro? De verdade? Não. Por que Deus dá conta de viver conosco? Não só porque Ele é Deus, mas porque Deus não compete conosco. E na verdade o que mais amola, que mais motiva todos nós humanos é a competição e não a misericórdia. Estou falando errado? A gente compete por tudo, até pela desgraça, pelo sofrimento. Assenta numa sala de espera de médico, você vai ficar horrorizada. Alguém fala, estou com uma dor. O outro fala, você não conhece a minha. É uma dor que a gente não consegue entender a via da dor. Assim, eles conseguem furar todos os esquemas que podem existir. Isso é uma coisa tão impressionante que, quando, entre os casos que nós tivemos dos bebês siameses, duas, né, umas que operaram já tinha mais de 5 aninhos, quando elas operaram, uma teve que ficar com colostomia, ficar com cistostomia, que é onde poderia sair o xixi. E aí a gente tivemos que colocá-las na mesma cama, né, porque elas não conseguiam ficar separadas, em cama separada. E elas ficavam competindo, aqui ó, eu tenho isso, eu não tenho, eu tenho isso, você não tem. Mal sabia ela que ter aquilo era uma tragédia. Mas até pelo que é ruim a gente compete. Você fala com alguém, se eu estou cansado, fazendo, sabia, minha filha? Eu já nem falo mais nada, lá para lá. Falo com quem? Com Jesus. Você está rindo, mas não é assim? Não pode falar, não. Alguém sempre vai estar sofrendo mais do que você, vai estar pior do que você, porque até nisso se compete. Então, o que motiva o ser humano é a competição. Nós queremos fazer sucesso a qualquer preço. Nós queremos ser os mais importantes, os mais... Mas sempre tem que ter alguém que não... Sempre você não está vendo que isso em mim é maravilhoso. Para que serve isso mesmo? Mas tem uma outra razão. A compaixão... por mais que eu possa fazer mestrado, doutorado em teologia, filosofia, o que eu quiser, a compaixão não se adquire dessa forma. Por mais oração, por mais tudo que eu faça, a compaixão não se adquire, porque a compaixão é dom de Deus, é graça. Por isso que a vida espiritual, a gente não faz nada sem a graça de Deus. Eu posso até tentar, mas eu não consigo. É somente Ele que vai fazer uma transformação radical em mim, que quando Ele fala, sede misericordiosos como meu Pai é misericordioso, como vosso Pai é misericordioso, isso é uma transformação de conversão em nós, é caminhar com outra mentalidade, é radical, eu envolver com aquele que sofre e não ser engolido pelo sofrimento do outro, mas estar a serviço por causa dele. Então, se eu me envolvo com aquele que sofre, é para aliviar a dor e ver o Deus sofrendo no outro. Se eu mato a fome de alguém, é porque ele falou, bem-aventurados aqueles que eu tive fome e deste de comer, e é meu irmão, mas eu não posso ser tragado por aquilo, eu tenho que superar aquilo, porque o meu olhar tem que estar além daquela porta. Eu não posso ser consumido naquilo. Eu tenho que entender que a gente caminha, carrega a nossa cruz, mas não carrega sozinho. Eu já achei que eu carregava sozinho. Já contei esse processo. O dia que eu pus a cruz lá no altar. No dia que morreu uma criança no hospital. Sofri demais.
Um dos, né? Esse caso foi mais pesado, foi no domingo, eu saí do hospital em prantos, não consegui almoçar, chorei o dia inteiro, só chorava. Cheguei na missa, 5 horas da tarde, peguei o papel, nem levantava a cabeça, estava tão inchada, tanto chorar. Aí cheguei, ajoelhei e falei, sabe o que eu vim fazer aqui? Está sabendo? Ele nem falou. Eu falei, eu vim pôr a cruz aqui, que eu não acredito que em sã consciência eu escolhi viver só com dor e sofrimento. Não acredito. Eu não acredito que eu escolhi isso para a minha vida. Então, vim te contar que eu estou deixando a cruz, vou mexer com decoração, arquitetura, só ver gente boa, feliz, cheirosa, bacana, só coisa bacana, só cheiro bom. Cansei, acabou. Ele ficou caladinho, né? Jesus é muito docinho, caladinho. Aí eu peguei, a hora que o padre entrou, peguei o folheto assim, ajoelhado dentro, quando eu olhei, estava escrito: basta-te a minha graça, porque na sua fraqueza que manifesta o poder da minha força. Falei, devolve a cruz, vamos embora, meu filho, tem muita coisa que andar ainda, devolve. Mas a gente acha que faz sozinho, não faz. Tudo eu dependo dele. Como é que eu vou de verdade ser solidário a alguém? Como é que de verdade eu vou me envolver com o outro e lutar para melhorar as coisas? Como eu vou denunciar aquilo que está errado? Com que força eu vou me comprometer com isso, se não for pela graça dele? Como é que de verdade eu vou quebrar situações injustas, se não for com ele? Que não é para que eu apareça, para que eu seja vista, mas para que o meu irmão possa viver como eu quero que ele viva. Não é simples. Então a compaixão, eu preciso da graça de Deus. Me ajuda, Senhor, a de verdade começar a viver o Evangelho na radicalidade. Me ajuda numa conversão real. Me ajuda. Eu quero de verdade ser cristão, de verdade. Eu tenho que incomodar onde eu chegar. Não porque eu vou falar nada, já falei com vocês, caminhão vazio que faz muito barulho. Mais ou menos cheio, meias verdades, é que dá atrito. Mas nós temos que ter compromisso com a palavra que ele deu. É um Emmanuel, é um Deus conosco. Então aquelas pessoas que ele coloca no meu caminho, e que a situação não está boa, eu tenho que me envolver, tenho que me comprometer. E não encontrar com alguém que fala, e aí, tudo bem? Eu falo, não, eu só estou, Deus te ajuda porque eu estou com pressa. Eu tenho que me comprometer. Porque é claro que na verdade é melhor ser surdo, tem hora. Deus chama, fala, melhor ser surdo. Por quê? Abrão virou Abraão. Jacó virou Israel. Saulo virou Paulo. E Pedro, que virou Pedro, era Simão, virou Pedro. Algum deles teve vida fácil? Nenhum. Então por isso tem hora melhor ficar surdo. Igual o menino, a mãe está chamando para tomar banho, para fazer qualquer coisa, finge morto. Porque escutar Deus te chamar pelo seu nome, é se comprometer com Ele. Mas também não escutar é viver sem nome, sem identidade, e bate por aí sem rumo, sem sentido, sem saber o que é. Na verdade, a gente precisa descobrir, estar atento ao assovio do pastor, estar aberto para que com ele a gente possa fazer aquilo que ele deseja. A caminhada com Jesus, ela não é uma brincadeira. A nossa vida espiritual, ela não é uma brincadeira. Mas se a gente não começar a acordar para cada vez que eu leio um trecho da palavra e penso, como é que sou eu nisso? Onde eu estou imbuída nessa história? Quantas vezes Deus me cura? Quantas vezes Deus me levanta? Quantas vezes Ele muda o caminho? Quantas vezes Ele chora comigo? Quantas vezes Ele me carrega porque eu não sou capaz de andar? Quantas vezes eu penso, Ele deixou 99, foi atrás de mim que estava perdida? Quantas vezes me carregou no ombro?
quantas vezes me buscou, quantas vezes não desistiu de mim. Falou: coragem. O amor de Deus por nós é uma coisa encantadora, de muitas vezes de nos deixar sem palavras. E Ele é real, intransferível e eterno. Não tem nada como esse amor. Então, seja lá o que você estiver vivendo hoje, lembra da compaixão de um Deus que está atento a tudo que você está vivendo, a toda dor, a toda dificuldade, a toda angústia, a toda opressão, porque às vezes os problemas nos pegam tanto que a gente está tão oprimido que a gente não sabe qual saída, mas tem um Deus que quebra e transforma. Existe um Deus que está atento, que se tornou Deus conosco, Emmanuel, que veio por amor nos dar vida nova. Está escrito em Apocalipse que um dia, é para lá que a gente olha, que Ele vai morar no meio de nós. Pode imaginar isso? Ele será o nosso Deus e nós seremos o seu povo. Não haverá mais dor, sofrimento. Ele enxugará todas as lágrimas. Não haverá mais nada que impeça viver no sumo bem, no puro amor. Isso é uma promessa que será cumprida. Vamos pedir a Jesus que nos dê a graça de aprender a viver a solidariedade de verdade. De verdade, a se comprometer uns com os outros enquanto estamos a caminho. De ajudar uns aos outros, ajudar de verdade. Não o mundo inteiro que eu não sou capaz de alcançar, mas aqueles que chegam no meu mundo. Quem são aqueles que Ele põe no meu caminho hoje? Me ajuda, Senhor, a viver hoje. Eu quero viver, aprender essa compaixão, essa capacidade de sofrer com o outro, que por enquanto eu não dou conta, porque sofrimento não é uma coisa que a gente quer, claro que não, tanto que existem os hospitais para deixar o povo lá. Tem gente que não pode nem saber que tem gente doente no hospital, passa mal. Mas é preciso que a gente se envolva com o outro, é meu irmão. Mas eu não sei o que fazer, fique do lado, reze, é um poder absoluto. Segure na mão de alguém que tem dor e fala com Jesus. É para fazer o quê? Interceda. A oração de intercessão, ela é poderosíssima, mas é o caminho. Existe um caminho, depois nós vamos conversar sobre ele outro dia. A gente precisa pedir a Jesus a graça de estar ali juntos e caminhar com essa solidariedade. Fala: eu olho para o Senhor para aprender como que eu posso ajudar o meu irmão. Então, primeiro, obrigado por me ajudar, por me transformar, por me renovar a minha força todos os dias. Todos os dias tem uma palavra, sua misericórdia se renova a cada manhã. Então, obrigado, que encerramos hoje amanhã quando eu desperto, é porque a sua misericórdia me permitiu acordar, e que eu esteja aberta para viver aquilo que o Senhor deseja, ter olhos para ver sua vontade, ouvido para vos ouvir e coração para vos obedecer. Me ajuda a andar nesse caminho, me ajuda a caminhar junto com o meu irmão, mas na certeza que tem alguém maior que nos conduz, que está atento a tudo. O dia que acreditarmos que o olhar de Deus não se cansa de nos procurar e de nos conduzir para o melhor. Rezem, acreditem, agradeça a esse Deus de tanto amor, tanta bondade, tanta doçura, que eu falo que Ele ainda faz uma coisa que nesse momento eu esqueci qual é o salmo, que Ele vê diante do nosso sofrimento, quando eu fico